Por que será que algumas pessoas conseguem ultrapassar os momentos mais difíceis de sua vida e se encontrarem bem do outro lado? Qual é, ou quais seriam os segredos dos vencedores? Por que alguém pode suportar tanto e depois se reinventar, renascer das cinzas, se fortalecer de novo e continuar a jornada da vida quase que como se nada tivesse acontecido? Há muitos anos atrás, em química, se usava uma palavra para definir a capacidade de certos minérios, certos elementos, depois de serem submetidos à intensa prova. Por exemplo, fogo, gelo. Esses elementos se descompunham inteiros, se derretiam todo, se desconformavam todo. E depois de passada a prova, ou fogo, ou gelo intenso, aqueles elementos voltavam a ser o que eram em essência. E a química, e a biologia, e a química, e a ciência de maneira geral, chamou essa capacidade dos minérios, ou de certos elementos, depois de serem fortemente pressionados, se derreterem todos, se descomporem completamente, depois da provação, eles voltarem a ser o que eram. Eles chamavam isso da capacidade da resiliência. Anos mais tarde, a psicologia começou a perceber que também seres humanos eram resilientes. Alguns mais, outros menos, alguns nada. Seres humanos que passaram por uma provação tão intensa, que durante a provação eles derreteram, eles caíram, eles se descompuseram, eles foram feridos, machucados, mas depois que a prova passou, de alguma maneira eles renasciam e conseguiam ser felizes, conseguiam sonhar, conseguiam viver, apesar de tudo que sofreram. Qual era o segredo dessa resiliência? Quais eram os segredos? Por que algumas pessoas sucumbem durante a época de sofrimento e outras não? Por que algumas pessoas conseguem vencer as circunstâncias mais humilhantes e doloridas da vida e outras não? Antes de ler a Bíblia, eu quero contar 3 histórias para você. A primeira história é de um psiquiatra chamado Viktor Frankl. O Viktor, ele foi aprisionado em um campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial, junto com outros 6 milhões de judeus. Viktor Frankl era psiquiatra antes de ser aprisionado. Ele escreveu um livro, chama-se Um Sentido para a Vida. Quem nunca leu, deveria ler. A primeira parte do livro, ele conta como foi o tempo de campo de concentração. E ele diz que quando você chega, você é escolhido aleatoriamente por um capitão do exército alemão, aí de um lado ou de outro. Ele olhava e dizia, você para lá, olhava e dizia, você para lá. Depois ele soube que uma fila era para ficarem no campo de concentração, a outra para o extermínio imediato. Quando ele chega naquela fila, próximo passo, todas as pessoas daquela fila têm que tirar a roupa, toda a roupa. E todos tiram a roupa, velhos e moços, homens e mulheres.
E as crianças eram em outra fila. As crianças iam ser exterminadas mais rapidamente para não dar tanto trabalho. E na fila dele, ele fica pelado, na frente e atrás de outras pessoas. Mas ninguém enxerga nada. E eles vão então para os seus alojamentos, começam a trabalhar, ganham uma sopa uma vez por dia, começam a emagrecer, e cada vez que tem que tomar banho é coletivo, todo mundo tira a roupa, e ele percebe que só dias depois ele é muito mais magro, e as pessoas em volta dele também são muito magras. Meses depois, ele era pele e osso, e as pessoas em volta dele também eram pele e osso. Eles haviam se tornado, dias depois, cadáveres ambulantes. Os soldados batiam neles, eles não tinham nenhuma reação. Toda a dignidade se esvaíra. Todo a respeito era inexistente. Toda a intimidade já não existia. Eles eram apenas coisas que iam enfraquecendo e morrendo, e muitos deles jogados para tomar banho, só que naquele dia não era banho, não era água que descia dos chuveiros, era gás mortal. E um dia ele estava andando ali, e percebeu 2 de seus companheiros magérrimos, cadavéricos, conversando um com o outro. Então hoje a gente se mata? Hoje a gente se mata. E ele perguntou: por que vocês estão falando em suicídio? E eles olharam para ele com um ar de espanto e dizendo: olhe para nós, não tem saída este lugar, não tem como escapar daqui. Para que continuar esse sofrimento? Melhor é a morte. E ele perguntou para aqueles 2 rapazes: se por acaso vocês conseguissem sair daqui, o que os espera lá fora? Um deles disse: eu tenho uma filha, que minha esposa conseguiu fugir, e está com ela. Se eu sair daqui, eu vou ao encontro delas. E o outro disse: eu sou professor de geografia, eu estava escrevendo uma enciclopédia de geografia. Quando eu já estava na metade, eu vim para o campo de concentração. Se eu saísse um dia daqui, eu terminaria a minha enciclopédia. Então o Frank disse para eles: e por que vocês não sonham com isto? Sonhem com isto, desejem isto, peçam a Deus por isso. E logo ele começou a contagiar vários outros prisioneiros que tinham um sonho. Muitos deles, com este sonho, morreram no campo de concentração. Mas a vida deles, do momento em que eles começaram a ter aquele sonho, era diferente. Eles lutavam para sobreviver, eles faziam de tudo para ter um pouco mais de energia, um pouco mais de capacidade. Eles estavam lutando apesar de toda a humilhação, e era grande. Às vezes, eles eram levados aos quartos dos soldados, e um por um violentavam aqueles homens por trás. 10, 15 homens, 20 homens. E como eles suportavam tudo aquilo com a mente no depois daquilo. Alguns deles escaparam. O Viktor Frankl foi um deles. E por causa dessa experiência, ele inventou um processo terapêutico que se chama logoterapia, que ajuda as pessoas a terem um sonho e, apesar do sofrimento presente, viverem pelo sonho, que os ajudaria a suportar o sofrimento presente. Alguns anos atrás, nos anos 70, 45 jogadores de rugby do Uruguai estavam voando num avião da Força Aérea Uruguaia em direção ao Chile para fazer uma exibição de rugby. 45 pessoas estavam no avião, dentre eles a equipe de rugby. O avião caiu nas montanhas geladas do Andes. O rádio
do avião funcionava para ouvir o rádio, mas não funcionava para mandar mensagem, para dizer: estamos aqui, alguns estão vivos. E eles pensaram: em dias vamos ser socorridos. Logo que o avião cai, 2/4 da população, dos componentes do avião morreram imediatamente. Alguns sobreviveram dias. Eles pensaram: daqui a pouco vai chegar. Até que, semanas depois, eles ouviram o rádio quase apagando a seguinte notícia: as buscas foram definitivamente encerradas. E quando eles voltaram para o resto dos sobreviventes, que disseram: o que o rádio disse? Um deles olhou para os outros e disse: as buscas estão chegando, já estarão aqui. E eles suspiraram, alguns choraram de gratidão, mas não era verdade. Agora eles têm fome. E o que nós vamos comer? Um deles era estudante de medicina e disse: precisamos de proteína. Onde? Aqui em volta de nós. Vamos comer a carne dos nossos amigos que já morreram. Como? Sim. E eles fatiaram os mortos e comeram carne humana de gente morta para sobreviver. E o capitão do time de rugby acabou se tornando o capitão deles. E eles diziam: nós vamos, eles estão vindo mesmo. E sim, estão. E ele dava carne para eles comerem e sobreviverem. Um dia eles decidem andar pelas montanhas nevadas para ver se encontravam alguém. Ficaram um dia de distância e voltaram morrendo de frio. Foram outra vez, e outra vez, e outra vez, até que 72 dias depois, eles encontraram alguém esquiando. E então, os helicópteros vieram buscá-los. Um deles disse: estamos vivos, né? Enquanto há vida, há esperança. O capitão do time disse: não. Enquanto há esperança, há vida. 17 deles foram resgatados. Existem livros, filmes, e um livro recentemente lançado, de uns anos atrás, chama Sociedade da Neve, quando aqueles moços, agora homens, casados, com filhos, retornam ao lugar do acidente e relatam coisas que o primeiro livro não tinha relatado. Se chama A Sociedade da Neve. Vale a pena ler. A terceira história que eu queria contar para você é de um dos maiores jogadores de tênis dos Estados Unidos, que se chamou Arthur Ashe, acho que é assim que fala o sobrenome dele. Foi um dos primeiros tenistas americanos negros, ganhador de 3 grandes slams seguidos, o primeiro negro convidado a jogar em Wimbledon, na Inglaterra, um super campeão. Tinha problema de coração, passou por várias cirurgias. E numa das suas cirurgias, ele precisou de transplante de sangue, e o sangue estava contaminado com AIDS. Ele se tornou aidético e faleceu por causa de uma pneumonia. Você sabe que AIDS não é uma doença. AIDS é uma baixa na capacidade imunológica e você pega todas as doenças. E quando ele estava à morte, supostamente alguém lhe escreveu uma carta. E eu vou ler para você. Arthur Ashe, o lendário jogador de Wimbledon, estava morrendo de AIDS. Foi infectado com sangue administrado durante uma cirurgia no ano de 1983. Ele recebeu carta de seus fãs. Uma destas fãs lhe perguntou: por que Deus? Por que Deus teve que escolher
você para uma doença tão horrível? Arthur respondeu: muitos anos atrás, cerca de 50 milhões de crianças começaram a jogar tênis e uma delas era eu. 5 milhões realmente aprenderam a jogar tênis. Uma delas era eu. 500 mil daquelas crianças aprenderam tênis profissional. Uma delas era eu. 50 mil chegaram a algum circuito, algum campeonato de tênis. Uma delas era eu. 8 mil alcançaram o Grand Slam. Uma delas era eu. 4 daquelas 50 milhões de crianças chegaram às finais do campeonato. Uma delas era eu. 2 chegaram à final e, novamente, um deles era eu. Quando eu estava comemorando a vitória, com o copo na mão, nunca me ocorreu perguntar a Deus: por que a mim? Por que eu cheguei aqui? Nunca. Então agora que eu estou com dor, como posso perguntar a Deus, por que eu? A felicidade te mantém doce. Os julgamentos te mantêm forte. As dores te mantêm humano. A falha mantém você humilde. O sucesso mantém você brilhante. Mas só a fé te mantém de pé. Por que essas pessoas venceram? Qual era o segredo da vitória? Talvez a Bíblia nos diga. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Pessoal de casa e na internet, um abraço. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos, focados em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Senhor Jesus, ajuda-nos a entender a sua palavra e que ela nos ajude a sair daqui convencidos de que também nós podemos, apesar da dor, apesar da tristeza, apesar da carestia, apesar da geografia dura, apesar de trânsitos agudos, apesar de problemas financeiros, apesar de problemas no casamento, no relacionamento, apesar dos momentos em que estamos vivendo, podemos ser mais que vencedores. Nos ajude hoje no entendimento da palavra, é a nossa oração, no nome bendito e forte de Jesus. Amém. A Bíblia conta alguns segredos para mim e para você hoje, que se os praticarmos em nossa vida, também passaremos por esse transe agudo
e haveremos de ser felizes, haveremos de sorrir, haveremos de festejar, haveremos de levantar o copo que brinda a vitória pelo Senhor dada a mim e a você. Quais são os segredos? Quais são os segredos que a Bíblia traz para mim que me ajuda a ser mais que vencedor? Primeiro segredo: jamais esqueça que você tem uma torcida em volta de você. A Bíblia diz que nós somos rodeados de tal nuvem, grande nuvem de testemunhas. Duas possibilidades, três possibilidades dessa nuvem. Primeira possibilidade: aqueles heróis da fé do capítulo 11 que morreram por Jesus, que entregaram seus corpos, que eles viram a cidade celestial, e porque eles viram a cidade celestial, a vida deles já não tinha mais importância, eles se entregaram, eles manifestaram fé, e eles agora são a nossa torcida. Eu não sei, eu não posso garantir para você que todas essas pessoas, heróis da fé, lá do céu, eles conseguem enxergar a gente aqui na terra. Quem sabe? Mas eles estão torcendo, ou porque eles podem nos ver e estão esfregando as mãos por nós, ou porque o testemunho deles deve nos animar. Segunda possibilidade: a sua família está torcendo por você. Há pessoas que torcem por você. Tem gente que está torcendo por você. Não desanima na hora da dor, porque tem torcida. Tem gente intercedendo, tem gente olhando, tem gente desejando a tua vitória. Deve ter uma meia dúzia de mané desejando a tua derrota também. Mas não é para eles que a gente olha, é para quem está torcendo por nós. Sempre há quem está torcendo. Seu pai está torcendo por você. Eu sei que ele é chato, que ele é antiquado, que ele é religioso a extremo, que ele é fanático, que ele não deixa você fazer isso, mas é porque é o jeito dele de amar e torcer por você. Para de brigar com o teu velho, vai lá e beija a careca dele e fala: te amo, porque ele está torcendo por você. Ele está torcendo por você. Tem torcida. Primeira coisa é: você não está sozinho. Tem gente na arquibancada esfregando a mão e que não tem calo faz 30 anos, de tanto tempo que está esfregando a mão por você. Sabia que quem torce muito não tem calo, né? Pergunta se tem palmeirense com calo na mão. Não tem. Está o tempo todo: ai, agora vai, agora vai. Faz 20 anos que agora vai para o brejo. Mas está torcendo. Eu, como corintiano, fiz isso 35 anos. Pegar na minha mão é de moça, não tem um calinho. Segundo segredo: abandona o que te atrapalha. Sabe qual é o significado grego da palavra definir? Quando eu defino o que eu quero, significa que eu cortei tudo o que não me serve. Fatiei, tirei. Isso não me serve, isso não me serve, isso não me serve, isso não me serve. Tira da sua vida o que te atrapalha. O que é que está te atrapalhando? Televisão? Tira. Ai, pastor, eu não aguento. Aguenta. A gente aguenta tudo que a gente de verdade quer. Quando a gente não quer, a gente dá desculpinha. Pastor, eu queria orar mais, mas minha sogra mora comigo. Tinha que orar o dobro. Quando a gente quer, a gente arruma tempo e jeito. Sabe por quê? Porque você não definiu o que você quer. Tira o que te atrapalha, o que é que prende os teus pés na corrida, que você não pode correr. Tira. Para de se auto-vitimizar e acusar os outros. Ai, pastor, o senhor não sabe como é difícil a minha casa, a minha família, o meu chefe, meu patrão, meu presidente, a Síria, o Iraque, o Temer. Isso é desculpa. É desculpa para você continuar nessa situação miserenta. Tira. Você bem sabe o que é tira. Certas companhias, tira.
abandona certos grupos do WhatsApp, tira, sai e exite o grupo e delete o grupo. Sai. Tira o que te atrapalha. E o pecado, porque tem coisas que atrapalham a gente, que necessariamente não é pecado, não são pecados. Agora, alguns são pecados. Tira, está te atrapalhando. O que é que você não vence? Vence. Você tem o poder de Deus na sua vida, o Espírito Santo habita no teu coração, não tem nada que você não possa vencer, nada. Ai, pastor, eu tenho uma preguiça. Isso é pecado. Tira. Ai, pastor, será que é algum demônio? Se for, é mais fácil, é só falar, sai. Acabou. Acabou. Outro dia mandaram um vídeo para mim de uma nuvem. Olha a revelação que Deus me deu. Esse é o furacão Irma. Está vendo essa nuvem? É um demônio. Eu achei um velhinho bonito. Ele achou que era um demônio. Esse é um demônio. E olha, o Irma é um demônio. E cuidado com o Apocalipse. Falei, quanta panaquice. A igreja é uma fábrica de ateus. Eu vi um velhinho simpático dando um sorriso. Ele viu logo um demônio e disse que Deus revelou que era um demônio. Ora, se o Irma era um demônio. Gente, era só falar assim, show, acabou. Só falar, sai, acabou. Fica inventando coisas. Desculpinha, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que é que está ruim na tua vida? Tira fora. Não fica inventando história. Que é o demônio. 2 seres espirituais sofrem muito. Um do mal, um do bem. O do mal é Satanás, né? Nossa, ele é culpado de um monte de coisa. A gente culpa ele de tudo que a gente fez, né? Foi ele. Coitado, ele está corcunda lá no inferno dele. De tanta acusação que ele tem. E o outro é São Pedro. Um dia Deus mandou um anjo aqui na terra ver como é que estavam as coisas. O anjo voltou com o relatório e falou, Senhor, do seu lado está tudo bem. Eu disse, como assim do meu lado? Do seu lado está tudo bem. Todo mundo fala, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas não está bom, Quer dizer, do seu lado não tá, as coisas não estão boas, não. Ele falou, não. Quem está bom é para o Pedro. Como assim as coisas estão boas para o Pedro? Ele falou, olha, eu vi açougue São Pedro, padaria São Pedro, mercearia São Pedro, bar São Pedro, mercadinho São Pedro está bem. E eu? O senhor está mal. O pessoal faz dívida e diz, Deus lhe pague. A gente, são esses 2 seres culpados, a gente culpa tudo, para. Tira o pecado. Segundo segredo é, tira o que te atrapalha. Terceiro segredo, corre sem desanimar. Por que eu tenho que correr sem desanimar? A primeira grande razão é a nuvem de testemunhas. A primeira grande razão são as pessoas que torcem por mim. Dentre elas, no universo, não estou falando no planeta Terra, estou falando no universo inteiro, dentre elas a que torce por mim e eu não posso parar de correr, é a minha mulher. Depois meus filhos, e meus netos, e minha igreja. Se você perguntar para mim, o que você mais deseja? Ir para o céu. Ir embora. Esse é o desejo que vem. Mas eu não vou. Porque eu tenho uma torcida. E eu não posso desanimar por causa da minha torcida. A gente tem que correr, nem que seja mancando. Não porque tem embaraços ou pecados, mas porque os nossos pés, quem sabe, já estejam machucados. A gente tem que correr até passar pela linha de chegada. A gente não precisa ser o primeiro, mas a gente tem que passar pela
de chegada. Numa grande exposição de armamentos do inferno, todos à venda, as pessoas podiam ir na exposição e escolher as armas satânicas para comprar. A principal arma estava numa redoma de vidro, à prova de bala, com demônios ao redor guardando. As pessoas podiam ver de longe. A arma que estava lá dentro se chamava desânimo. E Satanás disse: todas as minhas armas estão à venda, mas essa eu não abro mão. Sabe o que é ânimo? Sabe o que é ânimo? Ânimo é uma palavra derivada do grego que diz entos. Entos, traduzido para o português, é Deus dentro. Quando eu estou desanimado, eu estou desdeizado, desjesusado. Quando eu aceito o desânimo, é como dizer: eu não quero mais Deus aqui. Corre! Sem desanimar. Não importa o que está acontecendo com você agora. Segue. Mas o maior segredo que há aqui, nessa história, é o que Jesus nos dá. Diz a Bíblia que Ele, Jesus, suportou a cruz por causa da alegria que lhe esperava depois da cruz. Porque Jesus, orando no Getsemane, suando sangue, diz: Jesus, Deus, meu Pai, afasta de mim esse cálice. Mas antes, faça-se a tua vontade. A vontade do Pai é que Ele fora para a cruz. E quando Jesus, diz a Bíblia, olhou para a cruz, Ele enxergou depois da cruz. Ele enxergou que Ele voltaria ao lugar de onde Ele tinha saído por nossa causa. Ele voltaria ao trono, ao controle, ao governo absoluto do universo, onde há alegria. Jesus suportou a cruz porque Ele tinha um sentido de vida, Ele tinha um propósito de vida, Ele tinha um sonho a realizar. E eu e você só passaremos por nossas dores, dificuldades, transes agudos, preocupações, insônias, fome, desemprego, problema financeiro, seja lá o que for, nós só venceremos a dor pela qual e a geografia dura pela qual estamos passando, se eu e você tivermos um sonho. Qual é o seu sonho? Não precisa ser um sonho muito grande, mas tem que ter um sonho. Aquele menino no campo de concentração queria terminar uma enciclopédia de geografia e isso o manteve vivo. O outro queria rever a sua filha e a sua esposa, e isso o manteve vivo. Qual é o seu sonho? Você tem sonhos? Um dos homens mais importantes deste país e do mundo, que se chama Martin Luther King, fez o seu discurso mais importante da história da humanidade, e a primeira frase dele foi: I have a dream. Eu tenho um sonho. E ele mudou a história desse país, porque ele tinha um sonho. Qual é o seu sonho? Se você perguntar qual é o meu, me aposentar. Daqui 5 anos, chega o dia da minha aposentadoria. Mas se eu me aposentar daqui 5 anos, eu vou receber $1.200 de salário por mês. Isso é um pesadelo. Então, por que eu estou trabalhando? Estou escrevendo livro.
espero em Jesus que a editora aceite logo. 2, talvez 3. Estou trabalhando no meu presente, porque eu tenho um sonho no futuro. Parte do meu sonho é pagar minha casa, antes de me aposentar ou logo em seguida. Porque se eu tiver a casa paga, 1.200 pelo menos paga os impostos. Como eu vou na casa dos irmãos. Eu tenho um sonho de pegar na mão de Lucinha e a gente passear. Em outubro, a gente vai fazer 37? A gente vai fazer 37 anos de casados. Eu tinha um sonho, levar a Lucinha a passear. A gente nem sabia se ia aguentar passear. Mas esse sonho precisava de um milagre. Grana. Simples. Para o dono de todo o ouro, de toda a prata e de tudo que está em cima da terra, simples. E quando a gente menos espera, vem uma dona que vive lá na cidade de Boston, visita a minha casa, diz: eu vim trazer um presente para vocês. Presente, mas não é nosso aniversário, não é nada. Não, Deus falou para dar para você. E tinha os bilhetes para a gente ir a Portugal. Agora a gente está orando por outro milagre, dinheiro para comida naqueles dias em Portugal. Como Deus dá sempre um milagre completo, eu sei que alguma coisa vai passar. Não é indireta para ninguém, pelo amor de Deus. Pessoal da internet, pelo amor de Deus, não é indireta não, hein? Mas eu tenho sonhos, alguns para daqui a pouco, outros para daqui 5 anos. Tem um pessoal que fala: não, pastor, você não vai se aposentar não, você ainda vai ser nosso pastor por uns 15 ou 20 anos. Eu falei: tu não me ama não, né? Para com isso. Eu venho pregar aqui, mas espera aí. Tem uma garotada, gente forte, vibrante, cheia de Deus, que vem vindo aí. Sabe corrida do bastão? Eu já estou até diminuindo o passo para ver se o cara chega mais rápido. Tenho sonhos. Sabe? Tem um salmo que diz assim: Senhor, depois de me esmagar e me quebrar, me darias de novo a oportunidade de ouvir sons de alegria. Eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho? Feche seus olhos. Qual é o seu sonho? Se você não tem, pede a Deus. Mas assim, será que o meu sonho é um sonho que Deus vai aceitar? Sonha, ora por ele, mas não deixa que a dor do momento te paralise. Não deixa que a dor do momento te estanque. Não deixa que a dor do momento pare com o seu sorriso, pare com o seu abraço, pare com o seu amor, com o seu gesto de carinho. Só tem um jeito, se você é família, só tem um jeito de você como família passar por isso, é estarem juntos. Problemas têm uma capacidade enorme de dividir casais. Não, tem que unir vocês, se abracem mais, se beijem mais, se amem mais, se comprometam mais. Não deixe que nenhuma dor, nenhuma situação difícil, nenhuma geografia hostil, nenhum inimigo, nenhum ataque, nada, não deixe que nada impeça você de viver hoje com os olhos no seu futuro, porque Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. O povo do campo de concentração suportou aquilo por causa do sonho pós-concentração. Os meninos do Andes sobreviveram, 17 deles, porque enquanto há esperança, há vida. O segredo dos vencedores: livre-se do que te embaraça, seja uma coisa ou um pecado. Lembre-se, tem uma torcida para você e tenha um sonho.
tenha um sonho e viva por este sonho, e você passará por este tempo refortalecido, renovado, refeito, forte, vigoroso, e você terá forças para levantar a sua taça de brinde aos céus e dizer: bendito seja o nome do Senhor, que em Cristo Jesus me fez mais do que vencedor. Aleluia! Faz isso, Deus, para os meus irmãos, no nome bendito e forte de Jesus. Amém.